Como tudo nasceu. Histórias ilustradas sobre como as coisas nasceram. Agora vamos ver a história que irá passar. Você já ouviu falar da Arca da Aliança? Muitos acreditam que ela foi o objeto sagrado mais poderoso já criado, capaz de derrubar muralhas, vencer batalhas e até trazer a própria presença de Deus para junto do povo. Mas o que, afinal, foi a Arca da Aliança? Seria apenas uma lenda bíblica ou um artefato real que se perdeu no tempo? A história da Arca da Aliança é uma das mais intrigantes e misteriosas já contadas. A origem da Arca da Aliança está registrada na Bíblia, especificamente no livro do Êxodo, segundo o relato. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, Deus ordenou que fosse construída uma arca de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora. Essa arca deveria guardar as tábuas da lei, servindo como sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel. A descrição é detalhada. A arca media aproximadamente 1,1 metro de comprimento por 70 centímetros de largura e altura. Tinha 4 argolas de ouro, por onde passavam varas de madeira revestidas, usadas para transportá-la sem que fosse tocada diretamente. Na tampa, chamada de propiciatório, havia 2 figuras de querubins com asas estendidas, voltadas uma para a outra. Era ali, segundo a tradição, que Deus se manifestava. A arca não era apenas um objeto sagrado, era considerada o trono da presença divina, onde a Arca da Aliança estava. Acreditava-se que o próprio Deus habitava entre o povo. Essa ideia conferia à arca um poder espiritual incomparável. E aqui começam as curiosidades. A Bíblia relata que quando os israelitas atravessaram o Rio Jordão rumo à Terra Prometida, a arca foi levada à frente e as águas se abriram, permitindo a passagem. Em outra ocasião, quando as muralhas de Jericó caíram, a arca também estava presente na procissão que cercou a cidade durante 7 dias. Outro episódio marcante ocorreu quando os filisteus roubaram a arca após derrotarem os israelitas em batalha. Eles a levaram para o templo de seu deus Dagon, mas no dia seguinte, a estátua de Dagon havia caído ao chão diante da arca. Além disso, pragas começaram a atingir a cidade, até que os filisteus devolveram o objeto sagrado, reconhecendo seu poder. Curiosamente, a Arca da Aliança também era vista como perigosa. Apenas os sacerdotes podiam se aproximar dela. Há relatos de que quem a tocasse indevidamente era fulminado. Um exemplo é o de Uzá, que ao tentar segurar a arca, quando ela parecia cair, foi imediatamente atingido e morreu. Esse temor reforçava a ideia de que a arca não era um simples artefato, mas a manifestação direta da santidade de Deus. Durante o reinado do rei Davi, a arca foi levada para Jerusalém, em meio a celebrações grandiosas. Mais tarde, o rei Salomão a colocou no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém, um espaço sagrado onde apenas o sumo sacerdote podia entrar e apenas uma vez por ano. Mas então surge um dos maiores mistérios da história. O que aconteceu com a Arca da Aliança? Quando o templo foi destruído pelos babilônios, em 586, há código. A arca desapareceu. Desde então, seu paradeiro é um enigma. Várias teorias tentam explicar o destino da arca. Alguns acreditam que ela foi escondida pelos sacerdotes antes da invasão. Outros dizem que foi levada para o Egito ou para a Etiópia. De fato, em Aksum, na Etiópia, existe uma igreja que afirma guardar
a verdadeira Arca da Aliança, embora nunca tenha sido exibida publicamente. Outra curiosidade é que a arca foi associada a diversas lendas fora do contexto bíblico. Na Idade Média, algumas tradições diziam que os cavaleiros templários a haviam encontrado durante as cruzadas e a guardavam em segredo. Essa ligação entre a arca e sociedades secretas ainda hoje é explorada em livros e filmes. E por falar em cultura popular, a Arca da Aliança ganhou destaque em Hollywood. O filme Os Caçadores da Arca Perdida, de Steven Spielberg, trouxe a lenda de volta aos holofotes, imaginando a arca como um artefato de poder devastador, capaz de destruir exércitos inteiros. Mas além do mistério de seu desaparecimento, a Arca da Aliança também levanta questões sobre sua simbologia. Ela representava a presença de Deus, a santidade de sua lei e a aliança com seu povo. Para muitos estudiosos, a história da Arca é também uma metáfora sobre fé, poder e responsabilidade. Afinal, ter acesso à presença divina exigia obediência, pureza e reverência. O mais intrigante é que, mesmo após séculos, sem provas concretas de sua existência, a arca continua a inspirar teorias, pesquisas e debates. Arqueólogos, teólogos e aventureiros ainda sonham em encontrá-la. E talvez seja justamente esse mistério, o fato de nunca termos certeza, que mantém a arca viva em nosso imaginário coletivo, seja como relíquia real ou como símbolo espiritual. A Arca da Aliança permanece sendo um dos maiores enigmas da humanidade. Ela nos faz pensar sobre o poder da fé e sobre como histórias antigas moldaram nossa cultura e nossas crenças até hoje. E agora eu te pergunto, se a arca fosse encontrada hoje, como ela mudaria o rumo da humanidade? Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.